existe uma conjuntura de caminho que é peculiar e adequado ao processo de cada um. Antes de vir para cá, eu assinei um livro, um manual de compromisso, um livro direcionado para aquilo que eu me propusesse a realizar aqui, e entrei nessa vilegiatura com esse mapa traçado. Hoje eu encontrei com uma moça que participou do grupo de jovens católico na época, ali início dos anos 90. Eu a encontrei lá, num período que houve essa participação ali no movimento juvenil católico, e ela está no centro espírita hoje, e eu a encontrei quando eu fui lá, e nós trocamos uma figurinha e ela falava da dificuldade que ela experimenta com a hostilidade de quem participou com ela e ainda é católico, pelo fato dela ter virado espírita. E eu tive uma experiência símile, porque em casa tinha fita do padre Jonas Abib falando do espiritismo, que é coisa do diabo, que é o demônio, que contamina. E isso me entranhou de tal forma na época que, quando eu tinha 13 anos, eu comecei a ler um livrote de mensagem diária, reflexãozinha por dia, que estava me fazendo um bem enorme. E eu vinha ficar sabendo que era um livrote espírita. Eu fui e queimei esse livrotinho. Tamanha a reserva e o preconceito que eu estava em relação ao espiritismo. E foi curioso porque, quando eu pude entrar em contato com essa doutrina, ficou claro para mim que eu já vim comprometida com a divulgação da doutrina espírita, que é algo que estava no meu mapa e que eu deveria traçar esse caminho, buscar ele, porque é uma busca. Na minha fraqueza, eu tenho que fazer essa busca e ir ao encontro disso. Daí que eu pude ter contato com a doutrina espírita, e foi um divisor de água, até pelo aprendizado, pelo crescimento que eu vivo, porque é um aprendizado constante, de todo momento, que tem que estar aberto para viver ele. E essa situação da incompreensão entre religião não é só entre católico e espírita, isso tem entre religião entre si. E aquele que está imbuído de fazer o bem, de ajudar, ele tem uma suplantação disso e vai ao encontro do outro para ajudar. Daí não inquire a religião, preferência pessoal, onde mora. O objetivo é servir.
E mesmo que seja ateu, se o desejo é fazer o bem, isso é o que vai importar. Pode não ter religião nenhuma, que não faria diferença. O que importa é a disposição do espírito para esse movimento. As piores guerras que houve na humanidade teve a ver com religião. E daí que o risco de emitir uma energia desequilibrada em meio a isso é um cuidado que precisa ter. Visto que passa por uma inaptidão, um desencontro de ideia que não está pronto para se conectar. Daí que, quando eu venho para cá, eu já me comprometo com uma série de quesitos, e isso passa pela intuição que eu possa ter aqui. E a intuição, pode-se pensar que ela é só benigna. A inspiração, a intuição, que é sempre do bem. E pode haver intuição de um espírito sombrio, que tenta me insuflar alguma ideia. Daí que é preciso passar pelo crivo de atentar, vigiar e orar. Atenção, vigilância e oração. Para crivar, filtrar essa ramagem daquilo que chega em mim. Então, um rapaz, ele comentou que estava na rua e tinha vindo para ele uma ideia de matar alguém. Um pensamento que ele, atento ali que estava, vigilante, percebeu que não era dele. Que era algo alienígena que estava fazendo um insufle para tentar desborotoar o seu passo. E aí ele desviou, substituiu por uma ideia positiva, lembrou da prece. Quando você está sob esse tipo de assédio, é preciso ter esse crivo da atenção, vigilância e oração para enredar a situação e destrincar isso. E com isso conseguir fazer uma seleção daquilo que é uma intuição de um espírito superior e daquilo que é uma intuição de um espírito sofredor. Eu estava na cozinha, mexendo com pão, e me veio um episódio em que eu havia assistido um filme de terror que não é recomendado, porque quando você vê um filme que te afasta do benfeitor, de uma vibração nobre, você é contaminado por aquilo que você assiste, dá permissão. Não só um filme de terror, seja o canal que for, se for um assunto de violência, de agressão, isso me contamina e me afasta da influência do benfeitor.
E eu preciso buscar a companhia do benfeitor para que eu possa fortalecer. E há muitos anos atrás, eu tinha visto um filme pesado nesse sentido. E hoje eu não vejo filme de terror, porque é um colapso de interferência infeliz que acontece. E na época, teve nesse pensamento que chegou em mim hoje, que associou para mim isso para algo que havia acontecido de ruim ali na casa que eu morava. Ou seja, um pensamento alienígena que insuflou em mim um sentimento de culpa. Como eu estava atenta, eu não dei guarida para isso. Mas se me pega em vigilante, impressa, desatenta, aquilo poderia ter sido acalentado por mim, encontrado ressonância dentro de mim e me levado a um sentimento de pesar, de tristeza, de culpa, por aquele momento que me veio a lembrança daquele filme de terror. Ou seja, mesmo que eu esteja no preparo de um arroz na pia da cozinha, eu sou assaltada por pensamento de todo jaez que cabe a mim não dar guarida e substituir por um pensamento bom. Preencher minha mente com ideia nobre, preencher o meu tempo com serviço no bem. Porque isso viaja pelo ar, me alcança e tenta insuflar a ideia. Uma outra realidade que isso acontece corrente é nós que frequentamos centro espírita, a pessoa começa a ser insuflada de uma ideia de desânimo. Ela é tomada por uma gripezinha e vem aquela ideia: todo mundo falta, você nunca faltou, falta hoje para descansar, recompor. É uma ideia, é uma intuição que eu recebo, que eu posso dar guarida para aquilo ou afastar. E daí passa o discernimento da vibração daquela intuição. Para onde aquela intuição tenta me levar? Do que ela me impregna? O que eu absorvo dela? Daí que, se eu dou guarida para esse pensamento, essa intuição que veio de faltar, porque todo mundo falta, e por causa de uma gripinha eu poderia faltar, acaba que da próxima vez eu vou estar mais propensa a dar guarida para uma intuição simples, para uma sugestão infeliz, sombria. E aí acontece um episódio, alguém ali no centro não me cumprimenta e já vem aquela sugestão de que é um absurdo o outro ter feito isso, de que para evitar isso eu tenho que me afastar, que ali só tem fingimento, que é um ambiente de risco.
que não compensa ir. E aí, aquilo entra dentro de mim e acaba que eu vivo uma decepção por uma bagatela, uma insignificância, que eu, na minha desatenção, que me manteve propensa a agasalhar esse insufle, passo a sentir aquela decepção e me retraio. Posso até ir na próxima reunião no centro espírita, mas com um retraimento, com uma desconfiança que prejudica aquilo que é esperado de mim ali, o trabalho que eu realizo. E daí, como eu agasalhei e deixei aquilo fermentar dentro de mim, essa decepção, num próximo momento que alguém não compreende uma iniciativa que eu tive e me critica e me menoscaba, eu absorvo desilusão. Daí que é preciso ter cuidado, porque a ideia que tenta encontrar espaço, ela acontece e é por insignificância, por berloque. Que se eu tiver cuidado, eu afasto aquilo, eu substituo por algo bom. E não permito que isso prejudique o meu movimento no bem.